Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hoje nós vamos ficar com longanimidade. É isso? É isso aí. É que é difícil de falar mesmo, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento, Senhor, Tu sabes o quanto sou dependente de Ti para pregar e ministrar a Tua palavra no dia de hoje. Pai querido, peço ao Senhor que o Senhor abra os céus a favor do Teu povo, a favor, Senhor, daqueles que ouvem a Tua palavra nesta noite. E que o Senhor venha nos usar, Senhor, como simplesmente um instrumento neste lugar, nesta noite, Senhor. Pai, eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Podeis se sentar em nome do Senhor Jesus. Longanimidade. Sabe que se falar um pouquinho mais rápido, dá até para falar em línguas estranhas. Porque é difícil, né, pastor? Não é fácil. Mas quando se fala em longanimidade, automaticamente nos vem a conhecer a paciência. O que é uma pessoa longanimidade? Como posso dizer? Longo ânimo. É uma pessoa que tem muita paciência. Então vejamos que quando se fala em longo ânimo, nós vemos a Bíblia que alguns deles conseguiram ganhar esta proeza de Deus. Outros então ganharam somente isso. E alguns deles então quase não ganharam nada sobre esses frutos do Espírito. Mas nós vemos que a palavra nos diz no livro de Tiago, capítulo 5, do 7 ao 11. Nós vamos ler para que nós possamos entender sobre a paciência. Vamos lá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomais por exemplo de aflição e a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Meus irmãos, quando nós falamos a respeito de longanimidade, não tem como nós não nos atentar à vida desse camarada de Jó. Porque muitos, eu sei que muitos têm aí o ditado de dizer: como eu queria ter a paciência de Jó. Não queria não. Não queria não. Porque a Bíblia nos diz que Jó, no momento mais crucial da sua vida, naquele momento em que o adversário já tinha colocado em prova a sua saúde, em prova a sua família, em prova tudo que ele tinha, Jó ainda continuava o quê? Paciente. De uma tal maneira de que o adversário, digo mais, eis aí um homem que conseguiu confundir o diabo. Porque de tantas artimanhas que o diabo investiu na vida e na família, nos bens, em tudo que Jó tinha, Jó ainda continua de que jeito? Paciente. Jó continua aquela pessoa calma. Deixa eu perguntar, quem é paciente aqui? Levanta a mão. Será?
Quando você vem para a igreja e passa pela porta e o irmão não dá a paz do Senhor para você, você senta e você fica como? Nossa, o irmão acho que não está bem hoje, ele não quis me dar a paz. O que será que está acontecendo? O que será que eu fiz? Eu não fiz nada. O que será que aconteceu? O meu vizinho não quis dar bom dia. Paciência, já foi. Não tem paciência. Ah, mas o pastor não me deu uma oportunidade. Que paciência de esperar a sua vez. Só acenda essa luz aqui para mim, por favor, Fred, para me acompanhar o meu raciocínio aqui. Então veja bem, que tem situações desagradáveis em todo momento, em todo lugar. Nós passamos por provações que nos fazem o quê? Perder esse longo ânimo. Aí você diz, como eu disse, você teria essa paciência de Jó para ter esse longo ânimo? Não teria como. Em tudo. E sabe que o mais interessante é que hoje eu saí viajar novamente e eu pensando, poxa, hoje eu vou ter que pregar sobre longo ânimo, então vou me vigiar, né? Vou me vigiar. Mas eu vigio, e quem está do outro lado? Né? E dito e feito, eu lá bem paciencioso, bem sossegadão, um cidadão vem atrás de mim, começa a querer cutucar, e eu digo, não, deixa que vai embora, e não sei o que, para do meu lado, ainda fica olhando para mim, esperando uma reação. Você acha que eu vou dar lado nesse momento? Lógico que não, embora eu sou bem paciencioso, né? A Bíblia fala assim que a gente tem que ser o quê? Pronto para ouvir e tardio para irar-se. Aí você se enquadra nisso. Estudando um pouco isso, eu vi que longanimidade é um dos frutos mais abençoados que o Senhor pode deixar para nós. Porque principalmente nos dias em que estamos vivendo, você pede um lanche, demora 10 minutos, você já se ira. Nossa, que demora! Como se o lanche seu já tivesse pronto para trazer. Está entendendo? Nós estamos vivendo numa espécie de iFood. Tudo tem que ser já. Se não for do meu jeito, eu fico eu fico macho, tá entendendo? Então hoje nós estamos vivendo essa longanimidade muito distante, pelo fato em que nós estamos vivendo. Vejamos, Sara, um dia ela disse assim: o Senhor visitou e disse: você vai ter filho, um filho, esse vai ser como herança, esse tem promessa. Mas Sara não, Sara quis ajudar um pouquinho Deus e quis adiantar, e chegou perdendo aquela paciência e disse: então, meu Senhor, vai lá, eu dou a minha ama para você, vai lá, deita com ela, tem um filho, faça então para que você tenha possibilidade de continuar essa linhagem. E veja bem que Sara naquele momento perde a linhagem de paciência. Sara perde de uma tal maneira que ela tenta confrontar Deus e colocar Deus à prova. E assim foi feito. Concede um filho, mas a promessa do filho não era com Agar. A promessa de filho era com quem? Com Sara. O filho da promessa, Ismael, era quem? Era o filho de Abraão, com Sara. Está entendendo? Então veja bem, às vezes nós passamos por isso. Achamos que eu tenho tanta paciência que eu até atropelo. Ou seja, eu quero passar à frente de certas coisas, perdendo essa paciência, achando que longanimidade é só para o meu irmão, não é para mim mais. Eu não preciso de longanimidade. Quase que eu falei em línguas. Mas o adversário, ele sempre coloca nós, né,
nos tenta para perder essa paciência. E o próprio Senhor nos coloca à prova, para que nós possamos ver o quê? Como é que está o nosso teste de paciência. Às vezes nós ultrapassamos, ou seja, o Senhor nos deu um caminho para que nós passamos por ele, mas a nossa paciência está tão esgotada que nós tentamos procurar o quê? Caminhos alternativos. Mas o caminho era esse, mas a minha paciência não era por esse caminho, era por caminhos alternativos. Aí nós pensamos o quê? Deus não está me ouvindo, Deus não quer me abençoar, Deus está tardio para mandar a minha bênção, a minha vitória. Mas como é que está a minha longanimidade com o Senhor? Como é que está a minha paciência com o Senhor em esperar? Sim, como eu disse que nós estamos vivendo dias em que perdemos muito a nossa paciência, nós também, como eu já disse aqui, queremos tudo no imediato, tudo no já, no hoje, no agora. Livro para que nós possamos entender, 1 Samuel, capítulo 16. Melhor, pastor, não precisa nem colocar. A Bíblia nos fala, e todos vão conhecer essa história, mas a Bíblia nos diz que um certo dia, um certo homem recebe do Senhor um comunicado e diz assim: vai lá à casa de um belamita, porque lá eu tenho provido de um rei, mas tem que ir lá. E ele vai. E a Bíblia diz então que quando ele chega para ungir, passa por vários, todos homens bonitos, fortes, mas não era aquele. Aí ele diz assim: olha, mas tem um que está lá no campo, cuidando de ovelha, esquecido lá. Pois bem, manda eu que o traga ele aqui. Enquanto ele não chegar, não sentemos à mesa. E quando Davi adentro da sua casa, aí Deus revela no coração daquele homem: é esse em quem tenho provido um rei. E assim é feito. Deus o unge aquele, o sacerdote unge aquele homem, coloca ali sobre ele a unção tal, beleza. Ele era rei, sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. Veja bem, para Deus, aquele momento ele era consagrado a rei, mas em si, ele estava onde? Esquecido. Agora veja comigo, a paciência que Jó teve, porque Jó ficou quase 15 anos para assumir o seu reinado. E aonde Jó estava? Cuidando de ovelhas. Você viu a Bíblia dizer que Jó, que Davi saiu dali e falando assim: olha, eu sou rei. No meio, quem sabe, dos seus irmãos, eu sou rei. Ou no meio das suas parentelas, eu sou rei, hein? Eu não assumi ainda, mas eu sou rei. Não. Davi foi paciente, porque lá mais para frente você vê, quando Davi já era rei, ele diz: com paciência eu pedi ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Veja bem, aqui em Samuel, da mesma forma, Davi espera com paciência, aguardando o próprio Senhor chegar e provir a ele ser o rei. E nós não esperamos nada. O pastor já me ungiu, eu já quero então fazer acontecer, já quero. Não, espera, aguarda. A tua vez vai chegar, o teu momento vai chegar. Há muito tempo atrás, nós estávamos numa reunião, num outro ministério que eu estava, e o pastor disse assim: vou levar
esse menino para cooperador e esse também para cooperador. Só que essa pessoa que estava para ser cooperador junto, ele já queria sair pregando, porque eu decorei a Bíblia já, eu falo não sei quantos versículos da Bíblia, eu vou e acontecer e para não sei o quê. E a outra pessoa quietinha. Eu vou começar, até escrevia como orar em um papel. E foi dando tempo. Quando chegou o momento certo, aquela que estava toda alvoroçada já não estava mais na igreja. Mas aquela outra que estava tão esperando o seu momento, na paciência, chegou o seu momento. Foi ministrar uma palavra, foi ministrar outra, voltou. O presidente daquele ministério fica sabendo: o teu menino está indo pregar lá no ponto de pregação, está indo pregar na sede, não sei o que, e papapá. De repente ele ficou todo ansioso. Passaram alguns meses, ele já colocou do lado dele: você vai começar a fazer culto comigo, você vai visitar comigo, isso e aquilo. E de repente as coisas foram acontecendo. Hoje, essa pessoa quem vos fala era esse menino. Eu nunca corri das responsabilidades, não. Pelo contrário, quando foi me entregue algo na minha mão, eu peguei para fazer, mas com cautela, com paciência, pois eu sabia que ia chegar o meu momento. Ia chegar o momento de eu poder dizer assim: agora eu posso tomar conta. E assim foi feito. Passado uns 2 anos, uns 2, 3 anos, me mandaram para uma igreja tomar conta de uma congregação. E essa congregação já estava... Aconteceu algumas ocorrências lá dentro e sumiu todo mundo. E eu peguei a igreja com 2 irmãs. Mas mesmo assim, aquela vontade e a promessa que eu tinha me fazia o quê? Pregar da mesma forma que se ela tivesse lotada. 6 meses desse mesmo jeito. Após isso, Deus começou a enviar 1, 2, 5, 15, e assim foi indo, e assim foi indo. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana, alguém que entrou no meu Face pôde ver lá, me veio como lembrança uma foto do púlpito que nós tínhamos na nossa igreja. Tinha 9 obreiros, pregadores. Desses 9, eu creio que 1 já partiu para o Senhor, e os outros, alguns são pastores, outros são presidentes de ministérios, mas todos estavam o quê? Aguardando também o chamado. Porque viam o que? Olhavam para mim e viam o que? Uma pessoa paciente. E olha que eu aguentei muita coisa, muito rojão, muitos tapas. Eu aguentei, mas continuei firme naquela paciência, não de Jó, mas na minha paciência. E quando veio agora essa palavra de Davi, me fez recordar sobre isso, né? Ser obediente a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais coisa para nós. Veja bem, Jesus, um certo dia, Ele se encontrava no meio da roda ali, ensinando a palavra do Senhor, e de repente Ele olha e vê lá no templo um lugar onde se fazia sacrifício com os animais, e o Senhor Jesus então adentra daquele lugar, começa a soltar pombinhas, solta todos os animais, e foi soltando, soltava para cá, soltava para lá, e de repente a Bíblia nos diz que queriam pegar, sufocar Jesus, queriam pegá-lo de todo jeito. E o que Jesus faz? Simplesmente passa no meio de todos eles como se nada tivesse acontecido, e vai embora, e vai para casa, continua os seus afazeres. Olha a paciência na qual Jesus tinha. Jesus não precisava
simplesmente uma palavra naquele lugar. Mas não, ele não disse nada. Veja bem, um dia Jesus se encontrava na cruz, e a Bíblia nos conta que os homens furavam ele, pastor. E mesmo assim ele quieto, sem perder a sua paciência. Naquele momento ele pede água e dão vinagre, e judiando dele de uma tal maneira que para que ele perdesse a paciência, para que ele perdesse tudo isso, para que nós não pudéssemos ter como fruto do Espírito e ter como exemplo maior disso ele. Mas quando furaram ele, e ele olha para aqueles soldados todos rindo, fazendo, tiraram suas vestes, fazendo jogatilha lá, querendo um para cá, um para lá. E a Bíblia fala que ele olha ainda: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. E nós, às vezes, por uma coisinha assim, nos fazem perder tanto a paciência. Ai, Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor não me der paciência, ai, se o Senhor me desse força, então eu esgano. Não é assim? E daí, como é que fica a nossa vida perante o Senhor? Nós perdemos essa oportunidade de poder ter essa paciência em Cristo. Vamos lá, mais um versículo. Livro de Jó 13:15. Glória a Jesus. Uma que nos fala para nós: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Próximo. Também ele será a minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. Próximo. Ouvi com atenção as minhas palavras, e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que condenará comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Desvia tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois eu responderei, ou eu falarei e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura acossarás uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés no tronco e observa todos os meus caminhos e marca os sinais dos meus pés. Acho que até aí mesmo, pastor. Tem mais um? E ele me consome como a podridão e como a roupa a qual foi atrás. Veja bem, você está percebendo que Jó, mesmo nas suas orações, nos seus momentos mais duros da sua vida, ele ainda não deixava de ter paciência e adorar a Deus com palavras que sustentavam a sua fé. E nós, quando perdemos a nossa paciência com o nosso irmão, quando perdemos a nossa paciência com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, como é que saem as palavras do nosso coração? Como é que saem as nossas orações perante Deus? Será que tem agradado a Deus? Será que o que nós lemos lá em Tiago, que fala que Jó, mesmo nos seus momentos tirando, porque você pode perceber, meus irmãos, que os próprios amigos de Jó chega a certo momento de dizer a ele: ó Jó,
O que está acontecendo aí, homem? Veja aí, olha a sua situação. Olha o que aconteceu com você. E Jó, na paciência, até o ponto da sua esposa chegar a ele e começar a dizer: Jó, está vendo? Olha a sua situação, homem. Chagas por todo o corpo. Amaldiçoa esse teu Deus aí, morre, homem. E Jó mais uma vez começando: tu falas como uma louca mulher. Tu não sabes quem é o Deus que nós servimos. E sabe qual foi o momento mais que Jó pode dizer assim, que Jó enganou o nosso adversário, que Jó mostrou a sua longanimidade? Ele chega até no ponto de dizer assim, ó: nu eu nasci do ventre, e nu eu voltarei. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Olha a paciência que esse homem tinha. Será que se o Senhor colocar nós à prova por algum momento, nós vamos ter essa paciência de poder dizer: o Senhor me deu e o Senhor tomou? Ou você já vai pôr o Senhor numa cruz? Ah, foi o Senhor que fez isso por mim, por quê? Eu vou na tua casa todos os dias, eu oro, sou dizimista, sou ofertante, não perco um trabalho da igreja, e olha o que eu estou passando. Se o Senhor aparecer naquele momento, é perigoso correr lá e... Ou você não conhece ninguém que é assim? Só eu conheço pessoas que não têm, que perdeu tanta paciência, pessoas que... Não vamos entrar em detalhes. A Bíblia nos conta que um certo dia, um certo homem que quis se entregar tanto na presença do Senhor, ele chegou ao ponto de dizer assim: Senhor, se alguém vier te matar, eu tomo a frente. Se alguém, eu morro no teu lugar. Mas na primeira ocasião que teve, ele vai lá, corta a orelha de um homem. E o Senhor teve que ir lá, catar aquela orelha e colocar ali no lugar novamente. Que paciência esse homem tinha. Ah, mas... nenhuma. Quando Jesus ia passando por caminho, o cego Bartimeu gritava. O que a Bíblia nos diz? Que os discípulos chegam até ele e dizem o quê? Fica quieto, cala-te, tu vai incomodar o mestre. Por outro lado, a paciência naquele momento se esgotou. Paulo e Silas caminhando, e eis que aquela mulher adivinha, olha para ele e diz: aí vai um homem de Deus. E eles passam. No outro dia novamente, eis que aí vai uma mulher de Deus. Paulo, e aí? Sei lá, Silas, E novamente, eis que passa aqui o homem de Deus. Ah, sai dela, Satanás. Aquele momento, Paulo e Silas perdem a paciência, e custou caro para eles. Simplesmente ele podia dizer lá, chegar até ela, e como Jesus no tanque, Jesus chegou com carinho. Aquela mulher foi grossa, se você for ler o texto, com o Senhor Jesus. Mas Jesus foi paciente com ela, bondoso, amoroso com ela. Jesus mostrou que é ter fruto do Espírito. Jesus a curou, a libertou. Mas Paulo e Silas naquele momento teve que, aquela grosseria, e custou caro, porque a Bíblia diz que eles foram jogados em um calabouço. Mas tudo tem um propósito de Deus, e a Bíblia nos diz que Deus os abençoou, porque salvou todos que ali se encontravam. O carcereiro foi salvo, e para nós serve como lição hoje. Paulo e Silas cantavam no momento mais crucial da sua vida, que foi através da sua prisão. Paulo e Silas oravam ao Senhor. O que eu quero dizer com essa palavra de hoje é que você tenha
paciência em tudo. Pastor, mas é difícil. Comece. Vamos lá. Quem é casado aqui? As irmãs, fala comigo. Senhor. Não. Senhor, dá-me paciência com o meu marido. Maridos, Senhor. Não. Senhor, não aguento mais, Senhor. Dai paciência lá, Senhor. E não é mais ou menos assim? Está entendendo? Veja bem, paciência no casamento não é fácil. É difícil. Sabe aquela irmã, aquela esposa que gosta de falar e o dia inteiro o marido chega e também, e de repente o marido fica naquela paciência de Jó. Quietão, não fala nada. Parece que ela quer esganar, não é assim? Ou se você discute um pouquinho e ela está procurando um pretexto para... E você, tá bom, tá tudo em paz. Não, aí ela quer mais, porque ela quer... Está entendendo? É essa paciência que nós vamos pedir para que o Senhor nos conceda. A partir do nosso relacionamento, a partir da nossa casa, a partir da nossa igreja. Meus irmãos, quando você adentrar, o irmão não cumprimentou, não saia falando. Volta lá você então e cumprimente ele. Mas o irmão não quer cumprimentar, então que... Tudo bem, então senta e dá glória a Deus junto com ele. Mas não murmura, não perca a paciência por causa de um glória a Deus, ou por causa de uma paz do Senhor, porque ele não quis te dar. Quando eu estava estudando isso hoje, eu estudo no carro, meus irmãos. Eu coloco alguma coisa, vou escutando louvor e Deus vai me dando mensagem, Deus vai falando comigo, e eu assim escrevo alguma coisa na hora que eu paro no semáforo, no cliente eu paro, escrevo alguma coisa, faço uma folha, chego em casa, eu tento estudar aquilo ali. E o que Deus mais me falou foi isso, que a paciência que nós perdemos dentro da igreja, às vezes por caminho que o Senhor nos mostra, e nós fazemos questão do quê? Pegar atalhos para não chegar na nossa bênção. Às vezes ela está tão pertinho de nós, e essa paciência que nos falta faz nós perdermos. Lembra lá do nosso irmão Moisés? Bata lá, vai lá, só encoste a vara na rocha que vai dar água. Ele foi lá, bateu com tanta paciência que ele tinha. E o que fizeram? Ficaram muitos e muitos anos andando no deserto. Por causa do quê? De uma paciência de bater na rocha. Está entendendo? Então, meus irmãos, o que eu quero nessa palavra? Longanimidade. E olha que eu ensaiei para poder falar, porque eu não estava conseguindo. Estava com o pastor Danilo, eu fui falar para ele, errei. Fui falar de novo, errei. Fui falar de novo, errei. Falei, esquece, estou quase falando línguas estranhas. Longanimidade. Tenha isso no seu coração. Eu disse para ele, falei, pastor Danilo, está sendo difícil ministrar sobre longanimidade. Não porque o maior longânimo que nós temos como referência é o próprio Senhor Jesus, que passou por tudo, não reclamou, foi como ovelha muda para o matadouro, e mesmo assim, quando estava sendo morto, ele ainda ora por aqueles que estavam seus malfeitores, que estavam fazendo mal para ele. Mas que é difícil, porque a palavra vem aqui, morde aqui primeiro, ela belisca aqui, aí chega até você. Então que você seja longânimo. Diga comigo, eu sei que a partir de hoje eu vou ser mais estica aí a língua, longânimo. Vai ser longânimo? Ou vai ser paciente? É a mesma coisa.
É que longânime é mais difícil de dizer, né? Se a sua esposa está lá discutindo com vocês, fala assim: eu sou longo, não saiu nada, então eu sou paciente e espero as coisas acontecer. Amém, meus irmãos? Não é por muito falar, não. E eu disse ao pastor Danilo que é um estudo sobre a árvore do fruto do Espírito. Ela não é, como posso dizer, são coisas que nós temos que tirar e nos colocar sobre nossa vida. Não adianta só nós virmos aqui e só ouvir o que quer dizer paz, alegria, amor e agora longanimidade. Não, nós temos que aplicar isso. O próprio Senhor Jesus, ele ensina Paulo a mandar essa carta ensinando os frutos do Espírito, porque Paulo também não sabia. Paulo, até ser chamado de Paulo, isso aqui para ele era fichinha, não tinha nada disso. Mas após isso, Paulo começa a ter uma nova vida em Cristo Jesus, porque ele começa a praticar os frutos do Espírito. E assim ele vos ensina e deixa para nós. Então que nós venhamos o quê? Ter longanimidade.